Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja com você. Estamos aqui em mais um Ensinamentos da Fé. O que Deus tem a nos ensinar, o que Deus tem a nos revelar. Você sabia que o pecado, ele é uma falta de amor verdadeiro para com Deus? A situação de pecado na nossa vida demonstra a falta de amor que estamos tendo para com Deus. Não é Deus que nos deixa de amar, mas é nós que deixamos de amar a Deus. Então a situação de pecado na nossa vida, ela mata este amor, essa aproximação que deveríamos ter cada vez mais com Deus. No Catecismo da Igreja tem a definição do pecado entre o parágrafo 1849 e 1850. E aqui diz, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Então, a maioria das vezes, o pecado que nós temos na nossa vida, ele é justamente este apego perverso a certos bens. Apego a bens materiais, ou até mesmo a bens carnais. O que seriam os bens carnais? Até mesmo aquelas situações em que é agradável a nossa carne. Mas não deixa de ser situação de pecado, que nos afasta de Deus. Aqui em seguida diz que o pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O que seria a lei eterna? Poderia nos trazer os 10 mandamentos, trazido pelo próprio Deus. Então, se estamos sentido contrário aos 10 mandamentos, nós estamos em pecado, em situações de pecado. Então não estamos amando a Deus verdadeiramente, pois estamos indo contra a sua vontade. A lei eterna também, ela nos traz esses pecados da carne, essa tendência que nós temos dentro de nós a fazermos e aí para o lado errado das situações, a fazermos coisas erradas, a gostarmos de coisas e situações contrárias à vontade de Deus. Essa desordem dentro de nós podemos ver que é causada justamente pelo pecado original. No batismo, nós fomos lavados deste pecado original, mas as suas consequências ficaram em nós. Essa desordem há dentro de todos nós, que nos causa muitas vezes essas confusões, não sabermos como reagir e até mesmo a fugir de situações de pecado. Aqui diz que o pecado é ofensa a Deus. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Tal como o primeiro pecado é a desobediência, uma revolta contra Deus. O primeiro pecado sabemos que foi o pecado de Lúcifer, querendo ser Deus, querendo decidir o que é certo e o que é errado. E muitas vezes estamos colocando essa situação também na nossa vida. Estamos querendo definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal para a nossa vida. E não estamos consultando a Deus. Não estamos procurando ouvir a vontade de Deus. Ou então, o pecado ele nos traz este mal, este afastamento de Deus. Eu lembro a minha conversão na ida para Aparecida, onde eu ouvi uma frase dentro do carro que, para se fazer uma boa confissão, deveríamos ler os 10 mandamentos e refletir. E eu não tinha um conhecimento total dos 10 mandamentos. E após eu ler os 10 mandamentos, eu vi muita situação na minha vida em que eu estava em pecado, estava contra a Deus, não estava amando a Deus e que estava ali nos 10 mandamentos. E aí, chegando lá, eu resolvi ler e refletir os 10 mandamentos. E assim eu pude ver o tanto de coisa errada que eu estava fazendo na minha vida e não sabia que era pecado.
Porém, isso não deixava de ter consequências na minha vida. Pelo fato de eu não saber que era pecado, não deixava de ter consequência. Para nós morrermos ao tomar um veneno, nós podemos morrer até mesmo sem saber que aquilo é veneno. Não quer dizer que a falta de conhecimento nossa de que aquele líquido não é veneno não vai deixar de nos matar. Então vamos ter essa consciência dentro de nós. E os pecados, nós sabemos que nós temos várias formas de pecar. Temos os pecados mortais, que seriam estes contra os 10 mandamentos de Deus. E temos também os pecados veniais, que são muitas vezes os pecados alimentados pela nossa carne. Aquela vontade que surge dentro de nós, que vai nos colocar em situação de pecado, mas nós não lutamos. Aqui em Gálatas 5, no versículo 16 em diante, tem essas informações de pecados às vezes causados muitas vezes pela nossa carne, mas que não deixa de ser pecado e de nos afastar do amor de Deus. Aqui diz que: digo, pois deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então, estes pecados aqui são os pecados da carne, em que muitas vezes estamos envolvidos nessas situações. E essas situações, elas atrapalham a nossa caminhada de fé. Eu falo por mim mesmo, em que eu tive na minha vida em algumas dessas situações. E não era bom para mim. As consequências estavam aparecendo. No meu testemunho, muitas pessoas já assistiram e sabem que essas situações na minha vida estava até colocando mesmo em risco o meu matrimônio. Então, nós temos que ser espertos e atentos às ciladas do demônio na nossa vida, pois ele quer que nós nos afastemos do amor de Deus. Mas a nossa luta é para nos aproximarmos deste amor. Não vamos deixar ser guiado pelo espírito do mal, mas sim pelo próprio Espírito Santo que a palavra nos revela. O Espírito Santo que vai nos conduzir cada vez mais pelo caminho da santidade e nos fazer cada vez mais sairmos dessas situações de pecados na nossa vida. Às vezes queremos participar de missas de cura, de libertação, sendo que de uma forma às vezes muito mais simples. Através de um ato de confissão, podemos trazer todos os nossos pecados ao sacerdote e ali receberemos a absolvição, pois a misericórdia de Deus para com nós é no ato da confissão. Assim como Dimas estava ali, o ladrão, o tal do bom ladrão, estava ali diante de Jesus, próximo de Jesus na cruz, e no seu último momento, em que ele iria perder o reino de Deus, ele não iria herdar os céus. Ele reconheceu que era uma pessoa errada, pecadora, e assim ele pediu a Jesus este perdão. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás no reino de Deus comigo. Até alguns falam que foi a pessoa mais sortuda, a primeira pessoa a entrar no reino dos céus. Mas vamos reconhecer os nossos pecados. Não vamos ter pecados de estimação
ou pecados que nos afastam de Deus. Temos que nos aproximar de um amor de Deus. É uma luta de passo a passo, mas no final o amor de Deus e o próprio Deus nos espera. Que Nossa Senhora da Luz possa iluminar cada um de nós para vermos que situação de pecado está na nossa vida. E vamos sim confessar, sem medo, sem receio, sem a vergonha. Vamos confessar diante do sacerdote e assim crescermos na nossa fé. Pois muitos pecados podem estar travando a nossa caminhada, pode estar bloqueando o nosso acesso a Deus, ao seu amor verdadeiro. Fiquem todos com Deus e até mais.